Boa tarde. Hoje, 23 de abril, é Dia do Professor Cabo-Verdiano. A institucionalização do Dia do Professor Cabo-Verdiano teve origem em 1990. Foi escolhida a data do nascimento do professor Baltazar Lopes da Silva, através de um processo de consulta de professores. Na época, o boletim oficial de 21 de abril de 1990 avança que foi feita uma busca da data consensual com elevado valor simbólico, humano, cívico e patriótico. E neste dia, o programa da família Sociedade Aberta vai observar para os desafios da docência atualmente. Por isso, nós estamos a receber dois professores neste dia. Temos Karina Fortes, que é professora de História e Geografia de Cabo Verde, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde, Adair. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada eu por este convite. Também estamos a receber João José Lopes dos Santos, que é professor de Língua Portuguesa. Olá, boa tarde. Também, boa tarde. E obrigado também por estar aqui conosco. Eu é que agradeço esta oportunidade. E ao longo deste programa também vamos ter uma participação de uma orientadora de infância que vai aqui partilhar a sua experiência da docência no pré-escolar. Isto para acompanhar mais à frente, e também vai poder participar. Já sabe, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Este é o número que aparece no seu ecrã. Pode dar um toque para este número agora mesmo, faz a sua inscrição e a nossa produtora vai retornar a ligação. Depois de 6h30 vai poder dar aqui a sua opinião neste programa. Também, se quiser, pode procurar-nos nas redes sociais, procurar Sociedade Aberta no Facebook e pode deixar o seu comentário que mais à frente podemos entrar e ler. O nosso tema de conversa é os desafios, na verdade são os desafios da docência atualmente, os desafios da docência enfrentam neste momento atual, observando para o mundo. Eu começo por si, enquanto também é pedagoga, tem um mestrado em supervisão pedagógica, para lançar um olhar nos principais desafios que os professores enfrentam atualmente. Boa noite. Primeiramente, queria parabenizar todos os meus colegas pelo nosso dia. Feliz Dia do Professor Cabo-Verdiano a todos e a todas. O professor hoje em dia tem muitos mais desafios do que antigamente. Primeiramente porque o professor antigamente era visto como o detentor do saber. Então os alunos tinham muito mais respeito e consideração para os professores. Então hoje em dia começamos pelo grande desafio do comportamento dos alunos, o acompanhamento dos pais encarregados de educação e também pela quantidade de avaliações. Eu, como coordenadora do ensino básico da Delegação de São Vicente, eu posso dizer que quando eu passo pelas coordenações concelhias, a maior reclamação dos professores é a quantidade das avaliações que os alunos têm. É uma sobrecarga tanto para os alunos, tanto para os professores. Tem de introduzir as notas Isto no ensino básico? Sim. E só no básico? Creio que também seja para o ensino secundário, mas é maioritariamente no ensino básico, devido à sobrecarga de avaliações que temos hoje em dia no ensino básico. Isto está a dizer muitas provas, muitas fichas? Temos trabalho individual, trabalho prático, trabalho de grupo, provas. Temos 2 testes em cada trimestre. Temos também outros tipos de avaliações que os professores têm realmente que fazer para lançar no sistema. Então, como são 8 disciplinas, creio eu que acaba por ser uma maior sobrecarga para os alunos do que os professores, mas os professores também têm que cumprir com as suas obrigações. Que mais desafios, João José Lopes dos Santos, enquanto professor de língua portuguesa, que mais desafios os professores enfrentam atualmente? Então, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Karina. Ainda é boa tarde, não é? 6h10. Exatamente. Karina, colega e amiga, jornalista da IR, as pessoas que nos assistem a partir de casa. Como Karina dizia também, eu pessoalmente quero saudar de forma cordial todos os professores e agradecer o trabalho que tem sido feito ao longo dos tempos de ensinar, de testemunhar, né? de educar, né? E ao mesmo tempo de desejar muita força, muita determinação, coragem, para que possam continuar esta missão de educar, de ser guia, de ser luz para as futuras gerações.
Karina, minha colega, já falou de alguns desafios, não é? A primeira coisa que eu dizia é que nós em Cabo Verde ainda nós não temos estudos feitos, científicos, publicados, que nos fazem refletir sobre os desafios dos professores. E muitas vezes a tendência ou a tentação que poderá existir é de subjetivar esta questão, né? Aquilo que eu acho que seja então os desafios dos professores, mas ela tem razão naquilo que ela dizia. Eu também aproveito este momento para alencar outros, né? Temos hoje um grande desafio a nível de desinteresse, desmotivação da parte dos estudantes, não é? Temos também disciplina nas escolas, temos ainda muitas vezes dificuldade da comunicação entre a escola e família, temos desequilíbrio de aprendizagens, às vezes encontramos alunos que sabem muita coisa, encontramos outros alunos que não chegam lá, não é? Temos também estruturas físicas que poderão não ser as adequadas para o melhor funcionamento das escolas, não é? Então, são todos desafios que nós temos aqui em Cabo Verde e pelo mundo fora, não é? Mas, para terminar, não é? Não vejo o desafio como alguma coisa errada ou negativa. Aliás, eu prefiro até ter desafios que me ajudam a construir um caminho, a caminhar, do que não ter desafios e ficar parados, estagnados, não é? Então, os desafios, desde que sejam vistos como uma oportunidade de crescimento, de fazer mais, de fazer melhor, não é? Então, ajuda muito mais neste processo de ensino-aprendizagem. E neste dia do professor, enquanto docentes, vocês acham que os professores estão motivados ou desmotivados? A sua opinião, Karina Fortes? De forma geral, eu acho que os professores estão motivados. Por mais que tenhamos razões, muitas vezes temos reclamações, manifestações, mas creio que a maioria dos professores tem orgulho da profissão que nós escolhemos. Tanto que hoje temos professores espalhados pelos campos de São Vicente a festejar o fato de nós sermos professores. Os professores têm muito orgulho em ser professores, por mais que reclamam, mas nunca deixem de cumprir os seus desafios. Os professores reclamam, mas fazem sempre o seu trabalho. Acho que é uma profissão muito gratificante. Como dizem, é a mestra das profissões, que nós formamos outras profissões. E acho que é um dia em que os professores focam no lado positivo, em que nós sentimos muito orgulho de sermos aquilo que somos. Então, não é um dia que nós focamos muito naquilo de reclamar, mas sim de orgulharmos daquilo que somos. A sua opinião também? Eu, neste sentido, eu sou um admirador dos professores, né? Confesso isso. E depois de agosto, como a Karina estava a dizer, né? Os professores, perante as dificuldades que possam surgir, né? Abraçam a profissão com paixão, com determinação. Exatamente. E dá gosto ouvi-los falar sobre o querer ser professor, o sentir-se bem em ser professor, o todos os dias levantar com as preocupações, não é? Deixar a família, deixar a casa, ir para as escolas, não é? Porque se for dar o professor, eu penso isso. Olha, uma escolha entre tens aulas, mas preferes ficar em casa. Não, o professor lá está, vai todos os dias, não é? E de forma determinada, de forma motivada também perante as suas dificuldades, para estar com os alunos, ajudar, porque bem sabem, como a Karina está a dizer, né, que são o alicerce da sociedade. Né? Sem professores, né, não teremos pessoas formadas para exercer as mais diversas profissões no país. Falaram no início dos principais desafios, então vamos tentar esmiuçar esses desafios. Referiu aqui a falta de interesse dos estudantes. Porquê desta falta de interesse que você constata no dia a dia? Acho que depende também das gerações, não é? Hoje em dia temos, por exemplo, a internet, em que os alunos têm muito conhecimento nas mãos, e nós temos de ter a capacidade de nos reivindicar, de nos reinventar como professores. Não é? Antigamente, o professor, como eu disse antes, era o detentor do saber. Nós íamos para a sala, expunhamos um conteúdo e os alunos ouviam e concordavam com aquilo que tínhamos a apresentar. Hoje em dia, de antemão, os alunos já têm aquilo exposto nas comunicações sociais, na internet. Então, muitas vezes, nós temos que ter a capacidade de nos reinventar e motivar os alunos para aquilo que estamos a apresentar para eles. Mas também tem a ver também com o comportamento.
os alunos hoje em dia, pronto, todos os colegas, professores reclamam muito que o comportamento dos alunos está a mudar, já não respeitam. Mas o comportamento está a dizer indisciplina. Indisciplina, estou a referir exatamente à indisciplina. Como lidar com essa questão de indisciplina? Daquilo que eu ouço os meus colegas, muitas vezes tento fazer projetos. E da sua tento ter apoio experiência das enquanto docente também? Da minha experiência como docente, nós temos de aproximar mais dos alunos, tentar entender exatamente de onde vem a origem dessa indisciplina, qual é o problema em questão, se é familiar, se tem algum, por exemplo, eu como diretora de turma, eu tenho de entender se há algum problema com uma disciplina, com um professor em questão e tentar ajudar, mas tudo isso é um trabalho Eu sei que passou por uma contínuo. outra ilha, Sim, passou sim, para a sim. Ilha do Sal, e também esteve aqui em São Vicente, casa está aqui em São Vicente, Sim, sim. mas da sua experiência, como é que vê essas duas realidades? Ou os estudantes temos os mesmos tipos Não. de estudantes ou não? Fala-nos da sua experiência. Não. Na Ilha do Sal, o desafio é maior porque a maioria dos pais trabalham e não têm familiares na ilha. Como todos sabemos, na Ilha do Sal são pessoas que vão das ilhas para procurar melhores condições de vida e não têm familiares ali. Então, os alunos passam a maior parte do tempo em casa sozinhos. Ou vão para a escola, depois saem da escola e ficam em casa sem nenhum acompanhamento. Logo, tem alunos que veem os pais uma vez por dia, por exemplo. Um Pode pai ser que só à trabalha noite, no ou pode hotel, ser só de manhã. Exatamente. Logo, a indisciplina é um pouco maior. Aqui em São Vicente já temos sempre uma tia, uma avó, um centro educativo que vai apoiar nesse processo de ensino-aprendizagem. Creio que no Sal os desafios em termos de indisciplina são muito maiores. Ela falou de dois aspectos aqui que eu quero que nós esmiucemos também sobre a falta de interesse. A falta de interesse em que aspecto? É pela matéria, pelo professor? Nós temos casos também de leitura, que às vezes os professores se queixam que muitos estudantes não querem saber de ler, isto até nas universidades. Estudantes que estão lá, que têm um livro para ler, e dizem que não vão ler, ou vão logo na internet para tirar algum resumo, em vez de ler aquele livro. Exatamente. Antes de chegarmos à questão de como lidar com a indisciplina também. É um problema muito complexo, estruturante mesmo, né? E até não é fácil responder assim como lidar, né? Porque se tivéssemos um manual, uma receita... Mas como vocês fazem no vosso Uma dia a dia? receita seria fácil e o problema estaria resolvido, né? Falta de interesse, às vezes costumamos ouvir o professor dizer como ensinar a quem não quer aprender. Não é o grande desafio que eu acho que está nos professores. O caminho certo deve ser inventar estratégias. Às vezes até sair da aula ficando na aula. Uma matéria, mas trazer, explorar outros caminhos, outros métodos para melhor o professor chegar até os alunos. Explorar a música, explorar a poesia, explorar o teatro, dentro da aula, com conteúdos da aula, para incentivar os alunos, porque assim de forma rápida não há receitas, não há manuais que nos ajudam a ter uma percepção melhor do problema e assim... A exposição da aula também não ajuda em termos do interesse? Aquelas carteiras que ficam ali um aluno atrás do outro? Eu tenho ouvido dizer que esta estratégia está um bocadinho ultrapassada, né? Hoje a melhor forma é a forma meia-lua, né? Meia-lua, assim, onde todos ficam rosto no rosto do outro, olhos nos olhos, e assim tentar melhor, né? Ter uma aula como o nome já diz, uma aula numa sala da escola, o ideal que poderia ser, né? Depois a outra questão da indisciplina, como lidar com isso, é um outro desafio. Nós não temos, infelizmente, manuais para nos ajudar. Eu costumo dizer que temos duas formas. Não apenas o professor, mas qualquer educando, né, poderá sentir estas duas formas. O pai ou o professor ou uma pessoa mais adulta, né, a primeira forma é intimidar o outro, mas é um método que está ultrapassado e que não vai surtir os efeitos que nós queremos. Se nós queremos é motivar os alunos, né, intimidando o outro, é claro que não vamos nunca conseguir aquilo que nós queremos. O método ultrapassado, que hoje já não se usa tanto assim. E um outro método é tentar cativar. E cativar por dois caminhos. Um é através da premiação. Olha, o aluno comporta-se bem, tens um prémio, tens
um lápis ou um rabuçado, coisa do tipo, mas este método também levará um aluno a pensar que tende a comportar-se bem na sala de aula, né? Ou de fazer as coisas bem para ser premiado. E não é um método também válido. E o terceiro caminho, né, que está ligado a este cativo, que é muito mais fiável, né, é o de consciencializar a pessoa. Isto é um trabalho muito difícil, é pouco a pouco, principalmente uma criança ou um adolescente, né, consciencializá-lo de que tende a se comportar bem na sala de aula, porque tem o dever moral de respeitar o professor, de respeitar os colegas. Então, incutir no outro este sentido de responsabilidade, de ganhar consciência das coisas que ele tem de fazer, né? Aquilo que é o seu dever, né? É um caminho a ser construído. E é com base nesta confiança que tem no professor, né? O professor já o cativou, né? É que vai desenvolver então este caminho. Apontaram aqui também um outro desafio que tem a ver com a ausência dos pais encarregados de educação na escola. Pergunto-vos, enquanto docentes, enquanto professores, no dia a dia, como devem estimular os pais encarregados de educação a estar mais próximo da escola, a saber dos seus educandos, falar com os professores, com os diretores de turma? Bom, se me permite, Adair, primeiramente temos que chamar os pais para a escola, não só para queixar dos alunos, dizer que o aluno não está a comportar mal, mas também para exaltar, para elogiar o bom comportamento dos alunos. Também chamar os pais para participarem das atividades da escola, para sentirem que fazem parte desta comunidade educativa. Para mostrar que nós também temos aquela parte afetiva com os alunos, estamos preocupados em ajudar o aluno a progredir em termos do processo de ensino-aprendizagem, mas também em termos de ajudar os alunos a superar alguns traumas familiares, alguns traumas em termos de dificuldades de aprendizagem. Então, temos de mostrar aos pais, como disse o meu colega, uma confiança para que não sintam que estão só a chamar para a escola porque o aluno não está a comportar bem e vão dizer, sempre é a mesma coisa, vão dizer que o aluno não está a comportar bem. Não, podemos chamar também para dizer que o aluno está a melhorar. Desde a última vez que o pai esteve ou que não esteve também, o aluno teve uma progressão, mesmo que não seja, por exemplo, na disciplina de língua portuguesa. Vamos imaginar que é uma atividade extracurricular, mas que o aluno teve uma boa performance numa dança, numa música, mas para realçar, porque nem todos vão ser doutores. Tem pessoas que têm mais jeito para a arte, por exemplo. Mas vamos realçar esse dom do aluno, deixa eu dizer assim. Então, os pais vão sentir mais à vontade para ir à escola, não só para ouvir-nos a queixar-se dos alunos que estão a comportar-se mal, por exemplo. Há mais alguma forma de, quando há essa dificuldade do contacto pai-mãe, educação à escola? Em primeiro lugar, é dizer que a presença e o envolvimento dos pais encarregados de educação é a chave para o sucesso escolar, né? Se os pais estão envolvidos, estão implicados no processo, acompanham o educando, né? É claro que o sucesso, mais cedo ou mais tarde, será visível. Mas depois aquilo que Karina disse, que eu subscrevo também, é que não só chamar os pais para falar mal, né? Muito mais do que queixar, falar mal dos alunos. Exato. Até depois, algumas vezes, os pais já ficam até com vergonha de aparecer lá na escola. Mas de outros momentos, né? 1 de junho, por exemplo, depois convocar os pais para a reflexão de temas que dizem respeito aos educandos, a momentos altos da vida académica, né? Falar bem também das coisas que os alunos fazem. E depois deve haver também uma outra parte que é a própria escola ir. Lá em São Antão estive em Ribeira das Patas, uma experiência muito boa que eu vivi lá, né? Era mesmo isso. Como as comunidades eram distantes, então o que a escola fazia? Organizava-se grupos de professores para irem às comunidades, ter momentos de reflexão com a comunidade, depois também partilhar informações sobre os filhos, como é que estavam na escola, às vezes até levar informações sobre os resultados escolares, uma experiência muito, muito boa. Às vezes até responsabilidade parental, por exemplo. Se me permite, Dair, também queria dizer que, enquanto diretora de um agrupamento, antes de assumir o cargo de coordenadora pedagógica na delegação, fizemos, por exemplo, encontros com os pais, enquanto diretor do agrupamento 4, em que mostramos aos pais
como é que devem assumir a responsabilidade parental em termos de sono, alimentação, não só coisas relacionadas diretamente com a escola, mas que vão interferir naquilo de aprendizagem, porque muitas vezes os pais não têm a instrução necessária para isso e saíram lá mais esclarecidos para poder apoiar os seus alunos em termos da hora de dormir, a hora de mexer no telemóvel ou no tablet, como fazer a melhor alimentação. Levamos especialistas e eles saíram de lá satisfeitos porque sentiram que não foram para a escola só para ouvir reclamar. Exato. Neste aspecto também, né? Ultimamente aquilo que tenho ouvido da escola da Ribeira Bote, né? Convidam os pais encarregados de educação para convívios na escola, não é? Até para jogos. Então tudo isso, todo este envolvimento ajuda muito, porque o acompanhamento do educando será diferente. Aproveitando aquilo que ele referiu sobre a escola de Ribeira Bote, eu estive lá enquanto eu fui convidada a ir, numa sexta-feira eu fui para casa como exceção da LIF, enquanto docente, enquanto coordenadora da delegação, enquanto pai encarregado de educação, porque fomos por uma sessão em que fizeram tipo aqueles pequenos sketches, né, de rir com as situações dos professores, alunos, mas ao mesmo tempo saímos de lá com uma aprendizagem. Eu ri muito e fui para casa refletindo sobre a melhor forma de acompanhar a minha filha, a melhor forma de continuar a desempenhar a minha função e também de apoiar os professores, porque todos participaram. Teve um convidado especial que apresentou ali algumas sessões de anedotas, mas que nos davam uma bagagem para apoiar os nossos alunos no dia a dia. Então, a Escola de Ribeira Bote, sinceramente, está muito parabéns. Vamos voltar daqui a pouco para esta conversa, que está bastante interessante sobre os desafios da docência atualmente, porque nós também ouvimos uma orientadora de infância do Jardim Nosso Amiguinho, Filomena do Livramento Lima. Ela também fala sobre os desafios no pré-escolar. Tem dois objetivos. A criança, não está a dizer, brincando e aprendendo, não é? Tendo em conta que dentro daquela brincadeira que a gente bate, introduzir alguns valores, não é? Alguns princípios nesse desenvolvimento e também nesse crescimento. Que ali no Jardim Nosso Amiguinho não tem esse objetivo ali, sim, não tem dois, que ajuda a criança a desenvolver, não só físico, mas também mental e também espiritual. São vários desafios, tendo em conta o mundo onde é que nós vivemos hoje, né? Nós sabemos que crianças hoje é diferente do que aquele, mas não está a dizer desse som diferente do que aquele do ano passado. Cada ano é um desafio para nós. E hoje o maior desafio que não tem, mas é a nível de entretenimento, né? As crianças têm acesso a redes sociais, as crianças já, mesmo na pré-escolar, não tem encontrar que as lutas que está a trazer daquilo que estou vi na casa no dia a dia e então tem sido um momento difícil também para nós. E a maneira que você fazer, que é para driblar ou para tentar encarar diferentes desafios, tendo em conta que os meninos também de casa estão a trazer também defeitos, conhecimentos, né? Não está a tentar, moda que não está a dizer, limpar estas, não é? Não está a começar a demonstrar que as boas maneiras, que eles têm que ter não é? As boas maneiras é aquela coisa que nós também sempre puxa para eles. Mas nós não sabemos que crianças, pais que têm muito tempo para parar na casa, para sentar com crianças, para falar com crianças. E não tem essa dificuldade de lição onde é que as crianças, muitas vezes, não é? Estão a sentir aquela carência de ter aquela proteção na casa, para pais sentar, para conversar mais, para instruir, não é? Então, esses têm sido nos desafios. Incutir que os princípios, que os valores, as boas maneiras, de uma forma sutil, né? Conversando, mas não te bate a conversar, não te bate a dialogar, não te bate a mostrar e não te bate a perguntar, não te dizer tal coisa assim
está a dizer não, bota que aquele comportamento lá é direito, está a dizer não, então não te bate tentar bate melhorar a gente. Programa Sociedade Aberta, hoje a falar aqui da docência, observando para os desafios atuais. Já sabe, se quiser também, pode dar a sua opinião através do telefone, é só ligar para 594-9714, pode dar um toque para este número de telefone que aparece no seu ecrã, nossa produtora retorna, se achar conveniente, dar a sua opinião neste programa. Também pode enviar os comentários através do e-mail, ou melhor, da Sociedade Aberta, no Facebook. É só procurar, envie a sua mensagem, faça como outras pessoas já estão a fazer neste momento, mas sim a elogiar os professores neste Dia dos Professores, mas se quiser também pode dar a sua opinião, lançando questões, ou por telefone, ou através do Facebook. Nós ouvimos esta orientadora de infância, de um jardim de infância infantil, né? É ali que começa, é quando as crianças vão para o jardim, que começam a levar os seus aprendizados da casa. Lá no jardim recebem outros, às vezes algumas trocas, porque naquela idade, entre 4 até 5 anos, ou até mais novo, hoje as crianças vão para jardim muito mais novo, a importância desse ensino pré-escolar. É extremamente importante, não é? É uma idade propícia para isso, se assim quisermos dizer. Porque até um ditado que diz que de pequeno é que se torce o pepino, não é? Então, desde pequeno, no jardim infantil, tentar incutir nas crianças os valores. Muito mais do que procurar transmitir ou ensinar conhecimentos, ensinar a criança a desenhar o A, B, né? I, O, U, por exemplo, ou a contar. Melhor ainda é tentar transmitir à criança, né, os valores que solidificam a personalidade humana. Porque assim depois, quando chegar na escola, né, estará muito mais preparado, muito mais socializado, saberá melhor escutar os professores, dar tempo aos colegas e procurar ser, de facto, no meio dos outros, mas num ambiente são, num ambiente confortável e assim desenvolver depois os outros conhecimentos. E também a sua opinião sobre essa questão da importância do ensino pré-escolar, porque ali as crianças vão para o jardim e depois recebem todas aquelas informações e assim que vão depois até chegar no ensino básico obrigatório, no secundário e também no superior. Exatamente. Digamos que ali é a base e a palavra de ordem é a afetividade que as professoras e monitores do pré-escolar têm com os alunos. Se repararmos bem, os alunos do pré-escolar sentem-se muito mais à vontade ali, porque não têm um horário rígido. Por exemplo, quando vão para o primeiro ano, reparamos que muitos alunos ficam com aquelas perninhas a abanar nas cadeiras porque não conseguem, como dizem, colocar os pés no chão. Ter horário para levantar, para sair para o intervalo. Já têm de cumprir mais regras, mas ali no pré-escolar é onde começam a adaptar-se a fazer grafismos, a adaptar-se como têm de usar as casas de banho, como têm de fazer letra A, mas é de uma forma muito mais livre. Então é muito importante a afetividade que desenvolvem com as professoras, as monitoras do pré-escolar, mas também estão a adaptar as regras, só que de uma forma muito mais suave. Nós temos um outro aspecto, um outro desafio, com certeza que os professores enfrentam no dia a dia, tem a ver com a violência no contexto escolar. Primeiro, João José dos Santos, como é que vê essa situação que acontece nas escolas, as imagens que nós temos recebido, temos feito também, vejo, principalmente estou agora a observar para a Ilha do Sal, que há nas redes sociais, imagens que nós vimos. Isto também é um desafio enorme para a docência. Como é que os professores conseguem lidar com isso? É muito difícil, em primeiro lugar, porque a escola deveria ser, e em muitos casos é, de facto, um ambiente saudável, não é? Um ambiente de convívio, um ambiente de fraternidade, um ambiente de caridade. Mas, infelizmente, depois encontramos também este outro lado que diz respeito à indisciplina, à violência, né? Eu penso que a melhor forma de
de tentar ter uma resposta e de resolver a questão é procurar o envolvimento de toda a sociedade. Porque muitas vezes a violência não nasce na escola, ou seja, vai desembocar na escola. E às vezes os alunos, né, nos seus contextos difíceis, suas famílias, das suas comunidades, é que levam a violência para as escolas. Mas a escola, né, por si só, deveria, e é, em muitos dos casos, um ambiente saudável. Por isso que toda a sociedade deveria estar envolvida, desde os professores, desde os pais encarregados de educação, desde a polícia, por exemplo, desde da própria comunidade dos alunos, né? Tentar resolver esta questão, porque não é assim de uma hora para outra, né? Vamos tentar agora, a partir de agora não vai haver mais violência. Ou seja, com o tempo e depois com o empenho e com a contribuição de todos. Tentando na sala de aula, por exemplo, os professores ser espelho, ser exemplo da paz, não é? Incutir nos alunos, né, o cultivo da paz. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, daquela velha frase que nós dizemos, que não pode também. Muitas vezes estamos a transmitir que temos de resolver tudo com violência. Os próprios professores, por exemplo, eu enquanto docente, eu nunca bati num aluno. Porque a frase que eu dizia quando dizia, eu ia lá e dizia, por que estão a brigar? Professora, por exemplo, porque me mandaram o nome da minha mãe, por exemplo. Eu digo assim, mas quando vocês se comportam mal, eu vou resolver isso com violência? Não, professora, Deus te defende. Então, eu fazia a comparação. Eles diziam, talvez a melhor forma não é com violência. Então, nós como professores também temos de saber que não vamos ensinar aos alunos que temos de resolver as coisas com violência. E também os pais encarregados de educação em casa com essa frase que é do abordar também, acho que nós temos de ter um pouco de cuidado, porque estamos a transmitir a ideia de que nós temos de resolver tudo com violência. Porque às vezes, nem sempre o quem do abordar também, a pessoa às vezes só vai, por um acidente, pode bater num aluno, deixa eu dizer assim. E vai e o aluno vai ter a tendência de bater no professor. Descontar, deixa eu dizer assim. Exatamente. Então, temos de começar, como disse o meu colega João José, a fazer um trabalho de equipe entre a escola, família e toda a comunidade educativa. Temos de ter mesmo esse cuidado, que temos de ter outras formas de resolver os nossos conflitos, que não seja só com a violência. E temos este é o momento, mudando já para um outro tópico, a questão das novas tecnologias. Este é o momento que os adolescentes, crianças e adolescentes estão a dominar as tecnologias, muitas vezes os professores não. Né? Exato. Como é que os professores podem lidar com essa questão das tecnologias e tornar as aulas mais interativas também? Eu acho que hoje o professor tende a dominar as novas tecnologias, né? Em primeiro lugar, nós temos instrumentos que o próprio Ministério da Educação, né, nos dá. Por exemplo, o e-mail institucional. Né? Ou seja, a comunicação tende a passar pelo e-mail institucional. É uma das formas. Sem o domínio das novas tecnologias, a professora não vai conseguir. Depois também nós temos o próprio SIS, o Sistema Integrado de Gestão. Exatamente. E outras informações do aluno. Exatamente. Né? Ou seja, tem também de ter o traquejo ideal nas novas tecnologias para poder cumprir a sua missão da melhor forma possível. Né? Mas não só, depois também estar presente nas redes sociais. Há muitas informações, por exemplo, que o próprio Ministério, né, disponibiliza a partir das suas páginas de Facebook. Então, os professores tendem a dominar as novas tecnologias, em primeiro lugar, para poder desempenhar a função da melhor forma possível, com estes instrumentos que o Ministério da Educação disponibiliza aos professores, tanto o e-mail, como o SIS, como as plataformas digitais, né, páginas no Facebook, mas depois o próprio professor também tende a dominar para poder fazer as suas pesquisas, enriquecer os seus conhecimentos, procurar muitas vezes conteúdos de forma muito mais atrativas. Aliás, até eu, não sei, se calhar é por causa de eu ser desta área das tecnologias e depois também da comunicação, não é? Até se tu quiseres fazer uma aula com os teus alunos, por exemplo, uma videoaula,
Né? A gente hoje gravar uma aula, saber editar, são coisas que os professores deveriam fazer. Vamos fazer um cartaz. É preciso saber, gente, temos estes programas. Utilizar bem as ferramentas tecnológicas. Deixa-me ouvir também, Karina, rapidamente sobre esse aspecto, mas eu queria que me tocasse nas aulas interativas, porque eu ouço crianças e adolescentes a queixar muito que as aulas são monótonas. Exatamente. Devíamos explorar mais os pré-requisitos dos alunos. Hoje em dia, quase todos os alunos têm um telemóvel à sua disposição e, como disse o Odair, eles sabem explorar as tecnologias muitas vezes melhores que os professores. Então, nós temos, enquanto docentes, de tentar estar um passo à frente e também de usar, como eu digo aos meus colegas, estratégias motivadoras de acordo com aquilo que está de acordo à idade dos alunos. Por exemplo, eu posso usar um hip-hop para dar uma aula, em vez de utilizar uma morna. Não estou a dizer que não devemos utilizar as mornas, mas, por exemplo, o hip-hop já vai chamar mais a atenção dos alunos e eu vou focar os alunos ali na minha aula e eu vou também utilizar as novas tecnologias. Então, nós temos também de utilizar as novas tecnologias, mas é algo que chama realmente a atenção dos alunos. Temos um telespectador em linha, Janilo Pinheiro, aqui de São Vicente, neste dia do professor cabo-verdiano. Janilo Pinheiro, nós gostaríamos de saber o que é que tem a dizer aos professores neste dia. No caso dos desafios. Sim, o nosso tema que estamos aqui a falar sobre os desafios da docência atualmente. No caso dos desafios, há vários. Como podemos ver hoje em dia, é a carga horária que eles sofrem é basicamente muito grande. E outro desafio que eu tenho visto tanto na televisão como também nas redes sociais é na questão, eu posso dizer, da logística, onde há professores que acabam dando aula em 3 locais diferentes, principalmente nas ilhas e localidades que são mais remotas. Também na questão do salário, onde que muitos acabaram perdendo ou percam mesmo o poder de compra devido aos baixos salários. E outra coisa que eu posso dizer talvez seja a falta de materiais didáticos que há nas escolas, onde muitas vezes são os próprios professores com o próprio salário que têm que suprir com essas necessidades. Onde que, por exemplo, isso deveria ser tratado principalmente pelo Ministério da Educação ou então pela diretoria da escola ou do agrupamento. Tem alguma questão aqui para os nossos convidados também? Temos dois professores que estão aqui conosco. Ou queria só lançar esses desafios? Falar desses desafios? Perdemos o... Alô? Sim, a questão seria o seguinte. O que vocês podem fazer hoje em dia em grupo ou o que já estão fazendo para melhorar não só na questão da qualidade do ensino, mas como também vocês podem reivindicar vossos direitos. Está bem, eu agradeço a participação neste programa, muito obrigado. E então vamos para as respostas. Karina Fortes primeiro. Exatamente. É Jamir, não é? Janilo. Janir, boa tarde e muito obrigada pela sua participação. Por uma resposta rápida, exatamente. Também. Em relação a como devemos reivindicar os nossos direitos. Bom, como eu digo sempre, todos temos de reivindicar os nossos direitos, não devemos calar, temos de expor, mas expor de uma forma inteligente. Temos de reivindicar apontando algumas estratégias de sugestão. Não é só reivindicar por reivindicar. Temos de dizer, queremos tal coisa e propomos tal. Realmente, eu sou professora do ensino básico com muito orgulho. Muita gente, quando dizem, já é professor de ensino, é do ensino básico. Não, é do ensino básico com muito orgulho, porque é ali que começa tudo. Eu tenho mestrado, eu posso ter doutoramento, mas eu sou professora do ensino básico, sempre com muito orgulho, e ali gastamos realmente muito dinheiro. Então, a proposta que temos de colocar ao Ministério é criar condições. E dar mais condições para os professores, em vez de os professores gastarem os seus salários na compra de materiais, não é? João José dos Santos também.
sobre essa questão que lançou aqui. Ele falou várias coisas, mas ele direcionou a uma questão em concreto. Sim, sim. Sobre a questão, né? Nós, para reivindicar, temos, em primeiro lugar, também de cumprir da melhor forma possível também os nossos deveres, né? Ou seja, mostrar que nós somos professores, somos responsáveis, cumpridores dos nossos deveres, para depois também poder reivindicar e exigir, né, da outra parte. Ou seja, partindo desta forma, né, do nosso profissionalismo, para mostrar que somos credíveis, somos testemunhos, somos exemplos a seguir. E por isso as nossas reivindicações também devem ser escutadas. E também, pronto, nós temos agora, creio, só mais um minutinho de conversa, mas ainda há tempo de observarmos para isso. Tem a ver, nós sabemos que o professor precisa de formação contínua. Como fazer isso? Que sugestões é que poderiam dar para o Ministério da Educação para terem formação contínua? Porque a formação não termina, é contínua. Para lidar com estar atual e passar essas informações. Exato. Também. Nós terminamos a nossa licenciatura, depois vamos atuar como professores, mas temos de acompanhar a evolução, principalmente em termos de novas tecnologias. Então, o Ministério deve, sim, propor a formação contínua, mas a proposta é que seja mais de forma online e que dê uma menos sobrecarga aos professores. Forma online que os professores escolham realmente. Por exemplo, se eu tenho dificuldade em novas tecnologias, eu vou escolher aquilo em novas tecnologias. Outra pessoa sem dificuldade em diferenciação pedagógica vai escolher aquilo. Exatamente. Ouvir mais e propor um leque de formações e cada professor vai escolher de acordo com a sua necessidade. Para uma resposta rápida, também não sobre essa questão da formação contínua, mas nós temos também a questão da inclusão. Muitas vezes há professores que queixam no dia a dia que tem uma turma de 20 e tal ou 30 alunos e tem ali uma criança com necessidade educativa especial. Isto é cansativo. É cansativo, sim, né? Em primeiro lugar, é dizer que ainda bem que hoje crianças com necessidades educativas especiais nem estão nas escolas. Há uns tempos atrás isto não acontecia, mas hoje já estão, né? Quer dizer, já estamos a dar passos firmes e bons passos estamos a dar, ou seja, incluir todos. Porque apesar das dificuldades físico-motoras, né, as crianças e todas as pessoas, muitas vezes, quando têm estas dificuldades, né, a tendência é superar a si mesmos, né? Ou seja, tentar procurar forças suficientes para, com as suas dificuldades, caminhar. E as escolas estarem a incluir estas crianças é um passo extremamente positivo, né? Há poucos dias, no mês de fevereiro, por exemplo, saiu já um decreto-lei a abordar o assunto, que já é uma novidade em Cabo Verde. É a primeira vez que estamos a ter isso. Isto mostra, claro, que estamos a dar passos. Mas depois, né, isto é com o tempo. Estamos a iniciar agora. Nós não podemos ir pretender já colher frutos. É deixar o processo consolidar para futuramente vir a colher os frutos, mas isto é um passo extremamente importante. E os professores também, adaptar os professores com formações para melhor servir a estas crianças com necessidades educativas especiais. Também eu agradeço os dois por estarem aqui conosco neste programa. Um feliz dia dos Obrigada professores. A nós e feliz dia a todos os colegas e muita força e coragem nesse desafio que é ser professor, mas é algo muito gratificante. Eu tenho muito orgulho de ser professor cabo-verdiano. E eu agradeço também as pessoas que participaram aqui nas redes sociais. Vejo aqui mensagens de pessoas a saudar os professores. Uma mensagem aqui é um telespectador através da página da Sociedade Aberta, Elísio Santos. Nós agradecemos. Hoje falamos aqui dos desafios atuais da docência. Voltaremos a estar juntos na próxima edição, ou seja, já no dia 30 de abril. Vamos então dar uma atenção especial às ações das aldeias infantis SOS de Cabo Verde. Como é que impactam nas famílias?